Fiz isso prontamente após concluir o pitoresco funeral. Seguiam, seguíamos a velocidade normal bem no centro do rio e assim ouvi o que falavam sobre mim. Haviam desistido tanto de Curtis como da estação. Diziam que Curtis estava morto e que a estação fora incendiada e tal coisa e coisa e coisa e tal. O peregrino ruivo se alegrava em pensar que pelo menos o pobre Kurtz havia sido devidamente vingado. Olha, a gente deve ter feito um estrago incrível nos selvagens do Matagal, hein? O que você acha? Diga. Ele chegou até a dançar, aquele ruivinho miserável e sanguinário. Ele que quase desfalecera quando viu o homem ferido. Não pude evitar dizer: pelo menos você fez uma bela fumaceira. Eu havia visto pelo modo como o topo das árvores e touceiras farfalharam e desfolharam que os tiros foram disparados muito para o alto. Não se acerta nada sem mirar e sem manter a arma firme no ombro, mas esses rapazes dispararam dos quadris com os olhos fechados. A debandada, insisti, e eu estava certo, fora causada pelo som do apito do vapor. Depois disso, se esqueceram de Kurtz e passaram a protestar contra mim, indignados. O gerente se manteve ao lado do timão, resmungando sozinho sobre a necessidade de descer o rio o máximo possível, a qualquer custo, antes que escurecesse. Foi quando avistei ao longe uma clareira na margem e a silhueta de algum tipo de construção. O que é aquilo? Perguntei. Ele bateu palmas, empolgado. A estação! Gritou. Estercei imediatamente, mantendo a velocidade. Pelo binóculo avistei a encosta de uma colina pontilhada com árvores esparsas e completamente capinada. No topo havia uma construção larga e parcialmente escondida pelo capim alto. Dava para ver de longe os grandes buracos negros em seu telhado. A selva e a vegetação mais baixa completavam o cenário. Não havia nenhum tipo de paliçada ou cerca, mas parecia ter havido anteriormente, pois perto da casa meia dúzia de mourões erguidos permaneciam alinhados, ligeiramente desbastados e com esferas esculpidas em suas pontas. Os lambris, ou o que quer que havia entre eles, haviam desaparecido. Obviamente a floresta avançara sobre tudo. A praia estava deserta e na margem vi um homem branco com um chapéu que parecia uma roda de carroça acenando largamente com seu braço. Ao examinar a borda da floresta de cima a baixo, tive quase certeza de movimentações, formas humanas se arrastando aqui e ali. Continuei prudentemente, sem parar. Depois desliguei o motor, deixando que o vapor continuasse seu curso. O homem na margem passou a gritar, insistindo que atracássemos. Fomos atacados! Gritou o gerente. Eu sei, está tudo bem, gritou o outro de volta da forma mais amigável que podia. Venha, está tudo bem, que bom. Sua aparência me lembrava alguém conhecido, algo engraçado que vira em outro lugar. Ao manobrar paralelo à margem, eu me perguntava com que esse camarada se parece, e do nada me lembrei. Ele se parecia com um arlequim. Suas roupas talvez fossem feitas de linho cru, mas era toda coberta de retalhos coloridos em azul, vermelho e amarelo. Retalhos nas costas, retalhos na frente, retalhos nos cotovelos e nos joelhos, barras coloridas nas bordas do casaco, vermelho nas barras das calças. E a luz do sol fazia de sua figura algo extremamente alegre e jovial, pois revelava todo o cuidado com que os retalhos foram costurados. Barba feita, um pálido rosto juvenil, sem traços marcantes, nariz descascado e pequenos olhos azuis, com sorrisos e caretas que se alternavam naquele semblante sincero, como o sol e a sombra se alternam em uma planície açoitada pelo vento. Cuidado, capitão! Ele gritou. Um tronco se enroscou aí ontem à noite.
Que? Outro tronco? Confesso que gaguejei vergonhosamente. Quase deixei abrir um buraco na minha geringonça só para terminar de vez aquela maldita jornada. O arlecrim na praia voltou seu nariz achatado para mim. Inglês? Perguntou todo sorridente. E você? Perguntei do timão. Os sorrisos desapareceram. Ele sacudiu a cabeça como se pedisse desculpas por me desapontar. Então ele se reanimou. Não importa, gritou animado. Chegamos a tempo? Perguntei. Ele está lá em cima, respondeu, apontando para o alto da colina, e subitamente sua expressão se fechou. Seu rosto era como o céu de outono, nublado e ensolarado a cada momento. Quando o gerente, acompanhado pelos peregrinos, todos armados até os dentes, se dirigiu para a casa, o rapaz subiu a bordo. Não gosto nem um pouco disso, desses nativos embrenhados, eu disse. Ele me assegurou com muita tranquilidade que não era um problema. São pessoas simplórias, completou. Bem, estou feliz que chegaram. Gastei um bom tempo para mantê-los afastados. Mas você disse que não era um problema, exclamei. Ah, eu quis dizer que não são perigosos, ele disse. Continuei a encará-lo e ele se corrigiu. Não exatamente. E então empolgou-se. Celso, a ponte de comando precisa de uma faxina. Imediatamente ele me aconselhou a manter pressão suficiente na caldeira para apitar em caso de necessidade. Uma boa buzinada será mais eficaz do que todos os seus rifles. São pessoas simplórias, repetiu. Ele falava tanto que quase fiquei irritado. Parecia querer compensar um grande período de silêncio e então lancei minha isca. Você não conversa com o Sr. Kurtz? Não se conversa com aquele homem, você apenas o escuta, exclamou em grande exaltação. Mas agora sacudiu seu braço e em um piscar de olhos caiu na mais profunda desolação. Em um momento ele se recompôs com um salto, agarrou minhas duas mãos e passou a sacudi-las sem parar enquanto balbuciava. Irmão Marujo, honra, prazer, satisfação. Me apresento, russo, filho de sumo sacerdote, governo de Tambov. Por que esse retardado tá falando assim? Que? Fumo inglês? O excelente tabaco inglês? Ora, quanta bondade você fuma? Nunca vi um marujo que não fumasse. Tá, foda-se esse cara aí. O tabaco o acalmou e gradualmente compreendi que ele havia fugido da escola e partido para o mar em um navio russo. Fugiu novamente. Serviu por algum tempo em navios ingleses e agora havia se reconciliado com o sumo sacerdote. Fez questão de me contar. Mas quando somos jovens é preciso ver as coisas, ganhar experiências, ideias, engrandecer a mente. Aqui, interrompi. Nunca se sabe, aqui encontrei o Sr. Kurtz, ele disse com serena alegria e culpa. Segurei minha língua depois daquilo. Parecia que o rapaz havia convencido uma distribuidora holandesa no litoral a lhe fornecer mantimentos e outros produtos. Então seguia para o interior. Cheio de confiança, sem fazer a mínima ideia do que esperava. Ele vagou pelo rio sozinho por quase 2 anos, diante de tudo e de todos. Não sou tão jovem quanto pareço. Tenho 25, ele disse. No começo, o velho Van Schouten me mandou cair fora. Ele narrava com pura diversão, mas não desisti e tentei até que finalmente ele ficou com medo que eu matasse seu cachorro de tanto falar e me deu umas bugigangas e algumas armas. E disse que esperava nunca mais ver a minha cara novamente. O bom e velho holandês Van Schouten. Enviei a ele um pequeno lote de marfim no ano passado. Assim não vai poder me chamar de ladrãozinho quando eu voltar. Espero que tenha chegado até ele. Quanto ao resto, que se dane. Deixei um pouco de lenha empilhada para vocês lá na minha antiga casa, vocês viram? Dei a ele o livro de Townsend. Parecia que iria me beijar, mas se conteve. O único livro que dei. Achei que estivesse perdido, ele disse, fitando-o em êxtase. Muitos contratempos acontecem com alguém que vaga sozinho por aí, sabe?
Às vezes as canoas se irritam e outras vezes é melhor dar no pé rapidinho quando as pessoas é que ficam com raiva. Ele folheava as páginas. Você fez anotações em russo? Perguntei. Ele assentiu. Achei que eram algum tipo de código, eu disse. Ele riu e depois ficou sério. Tive muito trabalho para manter essa gente afastada, ele contou. Eles tentaram te matar? Perguntei. Ah, não. Ele exclamou e calou-se. Por que nos atacaram? Continuei. Ele hesitou e então disse envergonhado. Eles não querem que ele vá embora. Não querem? Perguntei curioso. Ele confirmou com um menear repleto de mistérios e segredos. Vou te contar, exclamou. Esse homem abriu minha mente, depois esticou seus braços e me fitou com seus olhinhos azuis perfeitamente redondos. 3. E 3 aqui, né, gente, é a última. E aí, daqui a uns 3 dias a gente acaba. O encarei completamente perplexo. Ali estava ele, diante de mim, todo colorido como um fugitivo de uma trupe de mímicos, entusiasmado e fabuloso. Sua própria existência era improvável, inexplicável e, acima de tudo, desorientadora. Ele era uma equação sem resposta. Era inconcebível o fato de ele existir, ter conseguido chegar tão longe, ter sobrevivido de alguma forma, sem ter simplesmente desaparecido. Fui um pouquinho mais adiante, ele disse, e depois mais um pouquinho, até que cheguei tão longe que não sei mais como voltar. Não importa, tenho tempo de sobra, vou conseguir. Você, leve Curtis embora o mais rápido possível, ouça o que eu digo. O deslumbramento da juventude recobria seus trapos coloridos, sua privação, sua solidão e a desolação íntima de seu vagar inútil. Por meses, por anos, sua vida não tinha valido um tostão. Agora lá estava ele, galante, despreocupadamente vivo e aparentemente indestrutível pela simples razão de sua virtude juvenil e audácia inconsequente. Fui atraído por algo parecido com admiração, quase uma inveja. O deslumbramento o impelia e o mantinha incólume. Ele certamente não desejava a vastidão, mas espaço para respirar e passar através dela. Tinha necessidade de existir e continuar adiante, correndo os maiores riscos possíveis com o máximo de privação. Se algum dia o espírito absolutamente puro, descuidado e custoso da aventura se apossou de algum ser humano, esse alguém era aquele jovem em remendos. Quase invejei sua aura tão modesta e luminosa. Parecia que ele havia consumido todo o pensamento egoísta de maneira tão cabal que mesmo quando ele se dirigia a você não era possível se lembrar de que era ele, a pessoa diante de seus olhos, que havia passado por tudo aquilo. Porém, eu não invejava sua devoção a Curtis. Ele não havia mentalizado sobre isso. Aquilo simplesmente apareceu em seu caminho e ele aceitou tudo como uma espécie de fatalismo incitante. Preciso reconhecer que para mim aquilo pareceu algo extremamente perigoso, mais ainda do que todo o resto que ele havia enfrentado. Eram inevitavelmente unidos como dois barcos que se aproximam e roçam seus cascos na calmaria. Acho que Curtis queria plateia, pois em determinada ocasião, acampado na floresta, conversaram a noite toda, ou mais provavelmente Curtis discursou a noite toda. Falamos de tudo, disse ele, com o pensamento longe em sua lembrança. Me esqueci que existia sono. A noite passou num piscar de olhos. Tudo, tudo, inclusive sobre o amor. Ah, ele falou com você sobre o amor? Perguntei muito curioso. Não é o que você pensa, ele exclamou, quase que por impulso. Foi superficial. Ele me abriu os olhos. Os olhos. Ele ergueu os braços. Estávamos no convés e o chefe dos lenhadores, repousando ali por perto, se voltou para ele com olhos ferinos e brilhantes. Olhei em volta e não sei explicar porquê, mas asseguro que nunca antes em minha vida aquele território, o rio, a selva e até o próprio céu reluzente me apareceram tão desgraçados e soturnos, tão
inalcançáveis ao ser humano e tão implacáveis às nossas fraquezas. Então perguntei: obviamente, desde então você se juntou a ele. Pelo contrário, parecia que sua intenção havia sido interrompida por diversas causas. Ele, conforme me contou com orgulho, cuidara de Kurtz em 2 ocasiões de doença. Ele descreveu essa tarefa como algo de grande risco, mas o costume de Kurtz era vagar sozinho pelas profundezas da floresta. Vinha muito pouco à estação. Eu esperava por dias que aparecesse de volta, ele disse, mas às vezes valia a pena esperar. O que ele fazia por lá? Explorava? Perguntei. Ah, sim, claro. Ele havia descoberto muitas aldeias e também um lago que não sabia dizer exatamente em qual direção ficava. Era perigoso perguntar demais, mas, por regra, suas expedições buscavam marfim. Mas como se ele não tinha mercadorias para trocar nessa época? Inquiri. Até hoje temos um bom estoque de cartuchos guardados, ele respondeu, desviando o olhar. Falando sinceramente, ele saqueou o território, eu disse. Ele concordou. Certamente não conseguiu sozinho. Ele resmungou algo sobre as aldeias ao redor do lago. Kurt seduziu a tribo a apoiá-lo, certo? Sugeri. Ele se inquietou. Eles o adoravam, disse. O tom dessas palavras era tão extraordinário que o fitei com um ar inquisidor. Era curioso ver sua oscilação entre o entusiasmo e a relutância ao falar de Kurtz. Aquela pessoa dava sentido à sua vida, ocupava seus pensamentos e mexia com suas emoções. O que você esperava? Ele disparou. Ele chegou soltando raios e trovões, não foi? Eles nunca tinham visto nada parecido ou tão amedrontador. Ele sabia ser terrível. Não se pode julgar o Sr. Kurtz como um homem comum. Não, não, não. Ora, apenas para lhe dar uma noção, vou contar a você. Um dia ele tentou atirar até em mim, mas eu não o julgo. Tentou atirar em você? Exclamei. Por quê? Sabe, eu tinha um pequeno lote de marfim que o chefe de uma aldeia perto de onde eu morava me deu. Isso porque eu costumava ajudá-los a caçar. Bem, ele queria meu marfim de qualquer jeito. Ele declarou que atiraria em mim se não lhe desse o marfim e sumisse do seu território. Não apenas porque ele tinha o direito, mas porque seria um prazer. Segundo ele, não havia nada no mundo que o impedisse de matar quem quer que quisesse. E isso também era verdade. Eu dei o marfim a ele. Eu nem queria aquilo, mas eu não fui embora. Não, não. Eu não poderia abandoná-lo. Precisei ser cauteloso, é claro, até ficarmos amigos novamente. Foi quando a segunda doença se abateu sobre ele. Depois eu tive que sair do seu caminho. Mas tudo bem. Ele vivia a maior parte do tempo nas aldeias do lago. Quando descia para o rio, às vezes me chamava, mas às vezes era melhor que eu me cuidasse. Esse homem sofreu muito. Ele odiava tudo isso e ao mesmo tempo não conseguia se livrar. Quando tive a chance, implorei a ele que fosse embora enquanto ainda era tempo. Me ofereci para voltar junto com ele. A princípio ele concordou, mas depois decidiu ficar para começar outra caçada de marfim. Desapareceu por semanas e esqueceu-se de si mesmo junto àquela gente. Esqueceu-se, entende? Horas, ele é louco, eu disse. Ele protestou, indignado, dizendo que era impossível o Sr. Kurt ser louco. De acordo com ele, se eu o ouvisse falar 2 dias atrás, não ousaria sequer imaginar uma coisa dessas. Eu havia pegado meu binóculos enquanto conversávamos para observar a praia à distância. Percorri o perímetro da floresta de ambos os lados e a parte de trás da casa Saber que naquela mata haviam pessoas tão silenciosas e imóveis assim como as ruínas da casa na colina me deixavam aflito. Não havia um só elemento naquela história inacreditável que não fosse contado acompanhado de pesarosas exclamações. Um encolher de ombros, frases interrompidas ou sugestões finais em profundos suspiros. A mata se mantinha impávida como uma máscara, pesada como as portas trancadas de uma cela. Pareciam transmitir algum conhecimento secreto em sua espera paciente e seu silêncio indestrutível. O russo me explicava que apenas mais recentemente o Sr. Kurtz havia descido até o rio e trazido consigo todos os guerreiros da tribo do lago. Ele estivera ausente por meses, sendo adorado, eu suponho.
e chegara sem aviso, parecendo preparar um saque rio abaixo ou na outra margem. Evidentemente, o apetite por mais marfim havia superado, por assim dizer, seus outros desejos materiais. Contudo, ele parecia estar agora em muito pior estado. Ouvi dizer que ele estava ref- refestelado e indefeso. Então aproveitei e fui até lá, disse o russo. Ah, ele é malvado, muito mesmo. Movi minhas lentes para casa, mas não havia sinal de vida ali. Somente um telhado esburacado e suas compridas paredes de barro sobre a grama, suas janelinhas quadradas, duas das quais eram do mesmo tamanho. Tudo aquilo parecia estar ao alcance das minhas mãos, e realmente estava. Então fiz um movimento brusco quando um dos mourões da cerca em Pandareco se colocou entre mim e a casa. Vocês se lembram que me detive à distância sobre certos ornamentos que se destacavam naquele cenário rústico? Quando tive a visão mais próxima, instintivamente joguei minha cabeça para trás como se estivesse tomado um soco. Então repassei vagarosamente de mourão em mourão com meu binóculo e entendi meu engano. Aquelas formas arredondadas não eram enfeites, mas símbolos. Eram expressivos e inacreditáveis, atordoantes e perturbadores. Alimentavam meus pensamentos assim como os urubus, se algum deles as visse do alto. No mínimo, alimentariam as formigas, esforçadas o bastante para escalarem os mourões. Aquelas cabeças fincadas seriam ainda mais aterrorizantes se não estivessem com faces voltadas para casa. Somente uma, a primeira que discerni, olhava em minha direção. Não fiquei tão chocado quanto podem pensar. Meu recuo repentino não passou de um movimento involuntário. Eu esperava ver um entalhe de madeira ali, imaginem vocês. Retornei deliberadamente para a primeira que havia focado, e lá estava ela, negra, ressecada e com as pálpebras afundadas sobre os olhos fechados, uma cabeça que parecia dormir no topo de uma estaca, com seus lábios enrugados e retraídos, mostrando uma fileira de dentes brancos, sorrindo um riso contínuo, infinito e jocoso, causado por algum sonho de seu sono eterno. Não estou revelando nenhum segredo comercial aqui. Na verdade, o gerente me disse algum tempo depois que os métodos do Sr. Curtis arruinaram aquela região. Não ter sua opinião quanto a isso, mas quero que entendam claramente que aquelas cabeças ali não tinham nada a ver com lucratividade. Elas apenas demonstravam que o Sr. Kurtz não tinha limites em satisfazer seus inúmeros fetiches, que havia algum desejo inalcançável dentro dele, alguma questão ínfima que, quando sob pressão, tornava-se invisível sob sua magnífica eloquência. Não ouso dizer que ele próprio conhecia essa sua deficiência. Acho que no final ele tomou ciência disso, mas somente muito no fim. A vastidão o havia possuído logo de início e inculcado nele uma terrível maldição, tudo em razão de sua invasão absurda. Talvez ela sussurrou em seus ouvidos algo que ele mesmo não sabia sobre si, coisas que não fazia ideia até travar conhecimento com aquela grande solidão. Por isso o sussurro se tornou irresistivelmente fascinante. Ecoou forte dentro dele, pois seu íntimo estava vazio. Baixei o binóculo e a cabeça que me dava a impressão de estar perto o suficiente a ponto de me ouvir pareceu ter saltado para longe a uma distância inacessível. Cara, eu não tô entendendo nada desse livro, cara. Esse aqui é o livro mais confuso que eu já li na minha vida. O admirador do Sr. Curtis estava um pouco desanimado. Em uma voz apressada e confusa, ele tentou me explicar que não havia ousado tirar aqueles, digamos, símbolos de lá. Ele não temia os nativos, pois não fariam nada sem que o Sr. Curtis mandasse. Seu domínio era extraordinário. Os campos daquela gente cercavam a estação e os chefes vinham vê-lo diariamente. Eles engatinhavam. Não quero saber nada sobre os rituais usados para se aproximarem do Sr. Kurtz, gritei.
Curioso notar esses sentimentos. Curioso notar esse sentimento que se abateu sobre mim, de que tais detalhes seriam mais intoleráveis do que as cabeças secando nos mourões debaixo das janelas do Sr. Kurtz. Afinal de contas, aquilo não passava de uma miragem primitiva. Sentia como se um mero gesto fosse capaz de me transportar para alguma região sombria, repleta de horrores sutis, onde a selvageria pura e simples seria um alívio, como algo que tenha o direito de existir. Obviamente, em plena luz do dia. O jovem se voltou surpreso. Acredito que ainda não havia lhe ocorrido que o Sr. Kurtz não era um ídolo para mim. Ele se esqueceu de que eu não ouvira nenhum daqueles esplêndidos monólogos sobre o que mesmo? Amor, justiça, modos de vida ou qualquer outra coisa. Se fosse se fosse necessário rastejar diante do Sr. Kurtz, ele o teria feito assim como o mais selvagem dos selvagens. Eu desconhecia completamente as condições. Ele disse que aquelas eram as cabeças dos rebeldes. Então se surpreendeu com o descontrole de minha gargalhada. Rebeldes? Qual seria a próxima definição que eu teria que ouvir? Haviam inimigos, criminosos, funcionários e agora rebeldes. Aquelas cabeças rebeldes me pareciam bem submissas em suas estacas. Você não sabe como essa vida testa um homem como Kurtz, berrou seu último discípulo. E você sabe? Perguntei. Eu não passo de uma pessoa simples. Não tenho grandes ideias, não quero nada de ninguém. Como ousa me comparar com. Seus sentimentos eram maiores que sua habilidade de falar, e sem aviso ele desabou. Não entendo, ele gemeu. Tenho feito o meu melhor para mantê-lo vivo. É o máximo que posso fazer. Não tenho nada a ver com tudo isso, não tenho talento. Há meses não temos uma gota de remédio ou um prato de sopa para os doentes. Ele foi vergonhosamente abandonado. Um homem como esse, com tantas ideias, uma vergonha, vergonha. Eu. Eu não durmo há 10 noites. Caramba! Sua voz se deixou levar na cama do entardecer. As longas sombras da floresta deslizavam colina abaixo enquanto conversávamos, ultrapassando o casebre destruído e a simbólica fileira das estacas. As sombras cobriram tudo enquanto nós lá embaixo continuávamos banhados de sol. O largo do rio diante da clareira ainda cintilava em seu esplendor calmo, cercado acima e abaixo por uma aura sombria. Não havia nenhuma alma na praia. A mata não farfalhava. Um grupo de homens apareceu repentinamente vindos de trás da casa como se saídos das profundezas da terra. Caminhavam agrupados com o mato pela cintura e traziam entre eles uma maca improvisada. Imediatamente no vazio da paisagem, um lamento agudo perfurou o ar parado como uma flecha afiada lançada diretamente no coração da terra. Então, como que por mágica, fileiras de seres humanos todos nus, com suas lanças, arcos, escudos, olhares ferozes e gestos selvagens invadiram a clareira cercada pela face sombria e melancólica da floresta. A mata se remexeu, o capim ondulou levemente e então tudo voltou à sua inércia, à sua imobilidade atenta. Agora, se ele não disser a coisa certa, estaremos todos condenados, disse o russo ao meu lado. O grupo de homens com a maca parou a meio do caminho para o vapor, como estátuas. Vi o homem sobre a maca se sentar fraco e levantar seu braço acima dos ombros dos carregadores. Tomara que o homem que fala tão bem sobre o amor de maneira superficial tenha algum motivo para nos poupar agora, eu disse. Eu lamentava profundamente o extremo perigo de nossa situação, como se estar à mercê de um espectro bestial fosse alguma vergonha. Eu não podia ouvir nada, mas com o binóculo enxerguei o comando de seu braço magro em riste, sua mandíbula em movimento, os olhos daquele fantasma brilhando soturnamente em sua cabeça angulosa que sacudia em movimentos grotescos. Kurtz. Kurtz significa pequeno em alemão. Ah, Kurtz! Kurtz! Kurtz pode ser também curto, né? Curto, algo que não tem um grande comprimento no geral. Kurtz significa pequeno em alemão, não é?
Ai, caramba, eu tô esquecendo de tudo que eu sei de alemão, cara. É. Bem, o nome lhe cabia tão bem quanto todo o resto de sua vida e morte. Ele parecia ter no mínimo 2 metros de altura. Caramba. Sua coberta escorregara e, como uma mortalha, revelou seu corpo raquítico e deplorável. Caramba, imagina você ter 2 metros e ser desse jeito aí. É um Slenderman. Suas costelas estavam à mostra e seus braços eram somente ossos. Ele se parecia com uma antiga imagem da morte esculpida em marfim, cuja mão se estendia ameaçadoramente sobre uma multidão de homens feitos de bronze escuro e reluzente. Vi sua boca se abrir completamente, o que lhe deu um aspecto bizarro e feroz, como se quisesse engolir todo o ar, a terra e os homens diante de si. Ouvi uma voz rouca e distante. Ele devia estar agitado, ele devia estar gritando. De repente caiu deitado. A maca sacudiu como se os carregadores quisessem se apressar novamente, e quase ao mesmo tempo percebi que a nuvem de selvagem se diluía sem qualquer movimento perceptível de recuo. Era como se a floresta houvesse projetado esses seres para fora e, da mesma forma, depois de um longo respiro, agora os recolhia novamente para dentro de si. Alguns dos peregrinos seguiam armados atrás da maca, 2 espingardas, um rifle e uma escopeta. Eram os relâmpagos daquele deus em frangalhos. O gerente curvou-se sobre ele para cochichar algo enquanto andavam. Eles o pousaram em uma das pequenas cabanas cujo espaço se limitava apenas a um catre e 1 ou 2 banquetas. Havíamos trazido sua correspondência e uma série de envelopes rasgados e cartas abertas se espalhavam sobre sua padíula. Sua mão vasculhava debilmente por entre os papéis. Fiquei pasmo com o ardor de seus olhos em contraste com sua expressão serena. Não era somente um efeito isolado da doença. Ele não parecia sentir dor. Aquela sombra parecia saciada e calma, embora naquele momento estivesse repleta de emoções. Ele folheou as cartas, olhou-me diretamente e disse: Estou contente. Alguém havia escrito para ele sobre mim. Aquelas recomendações especiais o fizeram reviver. A quantidade de tonos que ele emitia sem demonstrar esforço, quase sem mover seus lábios, era assombrosa. Que voz, que voz! Era grave, profunda, vibrante. Os outros eram incapazes de produzir um sussurro sequer. Contudo, ele ainda tinha força suficiente, sem dúvida a duras penas, para selar nossos destinos, como logo explicarei. O gerente apareceu taciturno na soleira da porta. Saí dali imediatamente e ele fechou a cortina atrás de mim. O russo, observado com curiosidade pelos peregrinos, ficou plantado na praia, seguia a direção de seu olhar. Escuras formas humanas podiam ser divisadas à distância, perambulando indistintamente contra a sombria borda da floresta. Próximo ao rio, 2 figuras bronzeadas apoiadas em longas lanças estavam iluminadas pelo sol com seus cocares fantásticos e peles de leopardo, prontos para a guerra, embora completamente estáticos, e vindo da direita para a esquerda uma praia ensolarada, pela esquerda, pela praia ensolarada, uma aparição selvagem e linda, uma mulher. Ela caminhava decidida, vestia tecidos listrados com franjas, marchava orgulhosa acompanhada pelo leve tilintar de seus reluzentes ornamentos bárbaros. Ela mantinha a cabeça ereta, seu cabelo tinha o formato de um elmo, suas caneleiras de latão iam até os joelhos e fios de metal cobriam seus antebraços. Uma mancha carmesim marcava sua face morena, inúmeras gargantilhas de contas de vidro envolviam seu pescoço e elementos bizarros, amuletos, presentes dos feiticeiros, a cobriam e brilhavam e chacoalhavam a cada passo. Ela carregava o equivalente a muitas presas de elefante, era selvagem e soberba, firme e magnífica. Havia algo agourento e pomposo em sua marcha inexorável, e no silêncio que recaiu sem aviso sobre toda aquela terra desolada,
a imensa vastidão, aquele imenso corpo de vida fértil e misteriosa, parecia observá-la como a imagem de sua própria alma, tenebrosa e indomável. Ela se aproximou do vapor, parou e nos encarou. Sua longa sombra chegou até a beira da água. Seu rosto tinha um aspecto trágico e feroz, resultado de grande tristeza e dor profunda, mescladas ao medo de algo pendente e mal resolvido. Ela nos fitou sem nenhum movimento, exatamente como a própria vastidão, com um ar de quem rumina sobre um assunto inescrutável. Um minuto inteiro se passaria antes que ela desse outro passo. Seus únicos movimentos eram um tilintar discreto, o brilho de seu metal amarelo e o flutuar de suas franjas. Seu coração parecia ter parado. O jovem ao meu lado rosnou. Os peregrinos murmuravam atrás de mim. Ela olhou para todos nós como se sua vida dependesse daquele olhar firme e direto. De repente, ela abriu os braços e os esticou acima da cabeça como se desejasse piamente tocar o céu. Ao mesmo tempo, as sombras avançaram rápidas sobre a terra, varreram o rio e engoliram o vapor com sua escuridão. Um silêncio completo pairou sobre a cena. Ela se virou vagarosamente, continuou a caminhar ao longo da margem e entrou na mata à esquerda. Somente mais uma vez seus olhos faiscaram para nós naquele crepúsculo antes de desaparecer por entre os arbustos. Se ela tivesse cogitado subir a bordo, certamente eu teria atirado nela. Se ela tivesse cogitado subir a bordo, certamente eu teria atirado nela, disse o homem dos remendos um tanto nervoso. Tenho arriscado minha vida diariamente nas últimas 2 semanas para mantê-la afastada da casa. Um dia ela entrou e armou uma confusão por causa de uns trapos imprestáveis que separei no armazém para remendar minhas roupas. Eu estava deplorável. Pelo menos acho que foi esse o motivo, pois ela ralhou furiosamente com Curtis por 1 hora, apontando para mim e tudo mais. Não entendo o seu dialeto. Minha sorte é que Curtis estava tão mal que nem deu ouvidos, senão o caos se instalaria. Não entendo, não. É demais para mim. Ah, mas ainda bem que agora isso acabou. Nesse momento ouvi a voz abafada de Curtis atrás da cortina. Me salve. Você quer dizer para salvar o Marfim? Não, isso não. Me salve. Ora, eu tinha que salvar você. Agora você está atrapalhando meus planos. Louco, louco. Não tão louco quando não tão louco quando não tão louco quando você acreditar. Dane-se. Vou tirar as minhas ideias deste lugar e depois voltarei. Vou mostrar a você do que sou capaz. Você está me atrapalhando com sua postura ridícula. Eu voltarei. O gerente saiu. Ele me puxou pelo braço e me conduziu a um canto. Ele está muito, muito mal, ele disse. Ele preferiu apenas suspirar, mas se esqueceu de transparecer alguma tristeza real. Já fizemos todo o possível por ele, não acha? E não temos como nos desvencilhar. Eu vou conseguir. Cadê? E não temos como nos desvencilhar do fato de que o Sr. Curtis fez mais mal do que bem à companhia. Ele não entende que não era a hora de que não era a hora de certas ações violentas. Cautela, cautela, esse é meu lema. Precisamos manter a cautela. Esta área está perdida para nós por algum tempo. Que lástima, acima de tudo, o comércio será prejudicado. Não nego que há uma quantidade considerável de marfim, a maioria fóssil. Precisamos salvar isso a todo custo. Mas vejo como nossa posição é precária, e sabe por quê? Porque nosso método não é eficaz. Você chama isso de método ineficaz? Perguntei olhando para a margem. Sem dúvida, ele exclamou irritado. Sem dúvida, ele exclamou irritado. Você não concorda? Eu não vejo método algum, murmurei depois de uma pausa. Exatamente, ele comemorou. Eu previa isto. É uma completa falta de consciência. É meu dever levar isto aos meus superiores. Ah, eu disse, aquele rapaz, qual é mesmo seu nome? O oleiro. Ele fará um relatório apropriado para você. Ele pareceu confuso por alguns instantes. Senti como se nunca tivesse respirado um ar tão vil e voltei meus pensamentos para Curtis para defendê-lo.
sem dúvida para defendê-lo. Apesar disso tudo, ainda considero o Sr. Curtis uma pessoa admirável, enfatizei. Ele se surpreendeu, lançou um olhar soturno para mim e disse muito calmamente: Ele foi, e deu as costas para mim. Eu perdera um aliado. Me vi jogado aos lados de Curtis como um apoiador de métodos inadequados. Eu era ineficaz. Mas pelo menos já era alguma coisa poder escolher entre um pesadelo e outro. Na verdade, eu havia me rendido à vastidão e não ao Sr. Curtis, que, admito francamente, já estava praticamente sepultado. Por um momento também me senti enterrado em um túmulo repleto de segredos absurdos. Senti um peso intolerável apertar meu peito, o cheiro da terra úmida, a presença invisível da vitória da corrupção, a escuridão da noite impenetrável. O russo tocou meu ombro. Ouvi seu resmungo. Ele gaguejava algo sobre irmão Marujo não poderá esconder, deixar que saibam de questões que podem afetar a reputação do Sr. Curtis. Eu esperei. Para ele, o Sr. Curtis evidentemente não estava sepultado. Acredito que para ele o Sr. Curtis era um dos imortais. Bem, eu disse, finalmente. Explique-se. Acontece que, de certa maneira, sou amigo do Sr. Curtis. Ele declarou bastante formalmente que, se não fôssemos da mesma profissão, teria se ofendido pessoalmente e partiria para a ignorância. Ele suspeitava que havia alguma perseguição daqueles homens para com ele e que você está certo, eu disse, relembrando a conversa que ouvira. O gerente não acha que ele devia ser enforcado. A princípio, ele demonstrou duvidar de sua própria razão, o que achei um tanto engraçado. É melhor ficar fora disso, ele disse com preocupação. Não posso fazer mais nada por Curtis e eles logo inventariam alguma desculpa. O que poderia pará-los? O posto militar mais próximo fica a 5.000 quilômetros daqui. Bem, dou a minha palavra, eu disse, de que é melhor você partir se tiver amigos entre os selvagens daqui. Tenho muitos, ele disse. São pessoas simples e você sabe, não têm ambições. Ele mordeu os lábios. Não quero o mal de nenhum dos brancos aqui, mas é claro que me preocupo com a reputação do Sr. Curtis. Você é um irmão marujo e... Calma, eu disse após algum tempo. A reputação do Sr. Curtis continuará a salvo. Eu não sei bem o quanto estava sendo sincero. Ele me informou em voz baixa que fora Curtis quem ordenara o ataque ao vapor. Ele odiava a ideia de ser levado daqui também, mas isso não é da minha conta. Não passo de uma pessoa comum. Ele achou que aquilo os afugentaria, que vocês desistiriam e o dariam como morto. Não pude detê-lo. Passei por maus bocados nesse último mês. Tudo bem, eu disse. Ele está bem agora. Ele gaguejou. Aparentemente não muito convencido. Obrigado, eu disse. Vou ficar de olhos abertos. Mas quieto, hein? Ele ordenou, nervoso. Seria péssimo para a reputação dele se alguém aqui... Prometi sigilo absoluto com extrema seriedade. Tenho uma canoa e 3 negros contratados perto daqui. Vou embora. Poderia me dar alguns cartuchos da Martini Henry? Eu podia e os dei com a devida discrição. Ele se serviu com uma piscadela de um punhado do meu fumo. Entre marujos, sabe? O bom tabaco inglês. Na porta de comando ele se virou. Será que você não tem um par de sapatos para me emprestar? Ele mostrou uma das pernas. Olha... As solas estavam envoltas com cadarços amarrados que imitavam chinelos em seus pés. Dei a ele um par já gasto que olhou admirado antes de metê-lo debaixo do braço esquerdo. Um de seus bolsos, o vermelho, estava lotado de cartuchos. Do outro, azul escuro, despontava a investigação de Townsend. Com isso, demonstrava se achar perfeitamente equipado para um novo encontro com a vastidão. Nunca mais encontrarei alguém como ele novamente. Você precisava ver ele recitar poesia, que ele mesmo compunha. Sim, ele disse, poesia. Ele entrou em transe com a memória daqueles prazeres. Oh, que mente admirável, eu respondi dizendo adeus. Ele me deu a mão e desapareceu na noite.
Às vezes me pergunto se realmente o vi com meus olhos, se é possível encontrar-se pessoalmente um fenômeno como ele. Quando acordei, pouco após a meia-noite, me lembrei de seu aviso que sugeria um perigo que naquela escuridão estrelada parecia agora tão real que me levantei para dar uma olhada ao redor. Uma grande fogueira fumegava na colina e iluminava completamente o lado avariado da sede da estação. Um dos agentes vigiava o Marfim armado e acompanhado de alguns de nossos negros, mas nas profundezas da floresta, fachos vermelhos se agitavam, pareciam sair e voltar para dentro do chão entre as confusas formas colunares na completa negritude. Aquilo mostrava a exata posição onde os adoradores do Sr. Kurtz mantinham sua nervosa vigília. A batida monótona do grande tambor preenchia o ar com ondas abafadas e uma vibração preguiçosa. O insistente som de muitas vozes masculinas entoando convocações variadas vinha da parede reta e negra de troncos, como o zumbido de uma colmeia. Aquilo causou um efeito narcótico sobre meus sentidos ainda sonolentos. Desconfio que ressonei sobre o parapeito até um berreiro explodir abruptamente. O incrível jorro de um frenesi reprimido me despertou assustado. Sem demora ele se calou, e o vozerio continuou com o efeito de um silêncio audível e calmante. Varri a pequena cabana com meus olhos. Uma luz queimava lá dentro, mas o Sr. Kurtz não estava lá. Certamente eu teria chamado se acreditasse em meus olhos, mas a princípio não acreditei. Aquilo tudo me parecia impossível. Aquilo tudo me parecia impossível. O fato é que eu fui tomado por um pavor irreal e puro, distante de qualquer tipo de perigo físico. O que tornou aquela emoção tão opressiva foi, como definir, o choque moral que recebi, como se algo imensamente monstruoso, intolerável à razão e nocivo à alma fosse jogado sobre mim sem aviso. A sensação não durou mais que uma fração de segundo, seguida pela retomada normal dos sentidos de perigo mortal, da possibilidade de um ataque ou massacre ou algo do tipo. Agora eram decididamente bem-vindos e revigorantes. Me senti pacificado, na verdade, a ponto de sequer soar o alarme. Um agente dormia em uma cadeira do convés com seu sobretudo abotoado a menos de 1 metro de mim. Os berros não o acordaram, ele roncava suavemente. Deixei-o com meus sonhos e saltei para a terra. Não traí o Sr. Kurtz, a ordem era nunca traí-lo. Estava escrito que eu deveria ser leal ao pesadelo que havia escolhido. Eu estava ansioso para lidar com aquela sombra sozinho, e até então eu não sabia por que me recusava a compartilhar essa peculiar experiência sinistra. Notei uma trilha assim que botei os pés na areia, uma trilha larga que seguia pela mata. Me lembro da alegria com que disse a mim mesmo: ele não pode andar, está andando de 4. Agora eu peguei. O capim estava úmido de orvalho, marchei rapidamente com os punhos cerrados. Acho que eu tinha a vaga noção de que tropeçaria nele e lhe daria uma surra. Sei lá, eu tinha umas ideias idiotas. A tricoteira com o gato se interpôs em minha memória. A tricoteira com o gato se interpôs em minha memória como a pessoa mais imprópria a se colocar do outro lado de uma situação como aquela. Avistei uma fileira de peregrinos espirrando chumbo para o alto com suas Winchesters apoiadas nos quadris. Pensei que nunca conseguiria voltar ao vapor e me vi morando sozinho e desarmado na mata, já idoso. Coisas bobas, vocês entendem. E me lembro de confundir as batidas do tambor com as do meu coração. Na cadência me acalmava. Continuei pela trilha e parei de ouvir. A noite estava muito clara. Era uma área azul, escura, salpicada de orvalho ao luar. As coisas negras estavam completamente imóveis. Pensei ver algum movimento à minha frente. Naquela noite eu estava estranhamente muito seguro. Enfim me desviei da trilha e corri um grande semicírculo. Acredito piamente que ria sozinho, para ver de frente aquela comoção, a movimentação que avistara, se é que havia mesmo visto algo. Eu contornava Kurtz como em uma brincadeira de criança. Eu alcancei e teria caído sobre ele caso não tivesse me ouvido antes e se levantado. Ele estava em pé, titubeante, alto, pálido, indistinto, como um vapor exalado do próprio solo.
Ele tremulou levemente, enevoado e silencioso diante de mim. Atrás dele as chamas se elevavam por entre as árvores e o murmúrio de muitas vozes se projetava da floresta. Minha manobra fora inteligente, mas caí em mim ao confrontá-lo, pois entendi o perigo real da situação. Aquilo não havia terminado ainda. Imaginem se ele começasse a gritar, embora mal pudesse se manter, pé. Havia ainda muito vigor em sua voz. Vá embora, esconda-se, ele disse com seu tom grave. Foi amedrontador. Olhei para trás. Estávamos a menos de 30 metros da fogueira mais próxima. Uma figura negra ficou em pé, marchou com suas longas pernas negras e acenou seus longos braços negros por entre a luz. Ele era negro, e negro, 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 e andava negro. Meu Deus, cara, que bosta é essa aqui? Ele tinha chifres em sua cabeça, chifres de antílope, eu acho. Era algum feiticeiro, sem dúvida algum tipo de xamã. Tinha uma aparência demoníaca. Você sabe o que está fazendo? Sussurrei. Perfeitamente, ele respondeu, elevando sua voz para proferir aquela única palavra, que me soou ao mesmo tempo distante e ensurdecedora, como uma saudação amplificada por um canudo. Se ele exaltar, estamos perdidos. Pensei comigo mesmo. Claramente não era hora de brigar, ainda mais em razão de minha aversão natural a esmurrar aquela sombra, aquela coisa errante e atormentada. Você estará perdido. Você estará perdido, eu disse, completamente perdido. Às vezes a inspiração toma conta de nós, sabe? Eu falei a coisa certa, embora na verdade ele não pudesse estar mais distante de um resgate do que naquele exato momento, quando os alicerces de nossa intimidade estavam se formando para resistirem até o fim e além do fim. Eu tinha grandes planos, ele murmurou hesitante. Sim, eu disse. Mas se você tentar gritar, eu esmago sua cabeça com... Não havia nem galho nem pedra por perto. Eu te estrangulo, me corrigi. Eu estava no limiar de grandes conquistas, ele alegou com uma voz saudosa e um tom melancólico que fez meu sangue gelar. E agora esse cafajeste imbecil. Seja lá como acabar, seu sucesso na Europa continuará assegurado, disparei com firmeza. Eu não queria ter de estrangulá-lo, entendem? Peraí, quantas mesmo? 70. Então se eu parar na 70, aí vai ser 20. Vamos continuar. Eu não queria ter de estrangulá-lo, entendem? E na verdade isso traria muito pouco resultado prático. Tentei quebrar o encanto pesado e mudo da vastidão que parecia sugá-lo para seu impiedoso peito com despertar de instintos primitivos e brutais, com a memória de monstruosas paixões correspondidas. Eu sabia que fora aquilo que o havia levado à beira da floresta, à mata, na direção das fogueiras ardentes, dos tambores retumbantes, do zumbido dos estranhos cânticos, fora aquilo que seduzira sua alma renegada para além dos limites dos desejos permitidos. E entendam, meu medo não era ser atingido por um golpe na cabeça, embora eu também tivesse plena noção desse perigo, mas sim de ter que lidar com alguém que não ouviria nenhum apelo do céu ou do inferno. Eu precisava invocá-lo pessoalmente em sua decadência chocante e inacreditável, assim como os negros fizeram. Não havia nada, nem acima nem abaixo dele, disso eu tinha certeza. Ele próprio havia se desprendido da realidade aos pontapés. Aquele maldito havia estraçalhado a própria terra. Ele estava só e eu, diante dele, não sabia se fincava os pés ou se saía voando. Eu tenho sido fiel na reprodução de nossos diálogos, as frases que usamos, mas para quê? Não passam de palavras comuns. Elas soam familiares e difusas quando as usamos no dia a dia. Mas e daí?
Para mim, por trás delas havia a terrível sugestão de palavras ouvidas em sonhos, de frases faladas em pesadelos. Alma. Se alguém já enfrentou uma alma, esse alguém sou eu. Mas eu não discutia com um maluco. Acreditem ou não, sua inteligência se mantinha perfeita. Suspensa sobre ele, é verdade, com terrível intensidade, embora translúcida. Ali residia minha única chance, exceto, é claro, assassiná-lo sumariamente, o que não seria o ideal devido ao inevitável alarde. Mas sua alma estava louca, deixada sozinha na vastidão. Ela havia olhado para dentro de si mesma e céus. É verdade, ela ficou louca. Eu devia, acho que por meus pecados, passar pelo teste de olhar para dentro de mim. Nada pode ser mais destruidor para a crença de alguém na humanidade do que um jorro final de sinceridade. Ele também se digladiava consigo mesmo. Eu via e ouvia. Enxerguei o inconcebível mistério de uma alma que não tinha limites, fé ou medo, mas que mesmo assim lutava cegamente contra si. Mantive minha sanidade sob controle, mas quando finalmente o deitei sobre o sofá, enxuguei minha testa e minhas pernas tremiam como seu eu, é como se eu, né? Como se eu tivesse carregado meia tonelada colina abaixo. Eu o trouxe com seu braço ossudo em volta de meu pescoço. Ele não era muito mais pesado do que uma criança. No dia seguinte, partimos ao meio-dia. A multidão cuja presença atrás da cortina de árvores eu mantive em mente o tempo todo fluiu das matas novamente. Inundou a clareira e cobriu a encosta com uma massa de corpos nus, agitados e bronzeados. Subi um pouco contra a correnteza e depois manobrei rio abaixo. 2.000 olhos acompanharam as demonstrações do, do demônio aquático que expelia fumaça preta no ar e respirava água ao bater ferozmente sua terrível cauda. Na primeira fileira, ao longo do rio, 3 homens, cobertos de barro vermelho, da cabeça aos pés, caminhavam como pavões, indo e vindo sem parar. Caminhavam como pavões, indo e vindo sem parar. Quando nos aproximamos novamente, eles se voltaram para o rio, bateram os pés no chão, sacudiram os chifres em suas cabeças e ondularam seus corpos escarlates. Exortavam contra o feroz demônio do rio maços de penas negras, uma pele sarnenta ainda com o rabo pendurado e algo que parecia ser uma cabaça seca. Eles eventualmente entoavam séries de palavras surpreendentes que não se pareciam com nenhuma língua humana, e os roucos murmúrios da multidão, que subitamente se interrompiam, eram como a resposta àquela ladainha satânica. Então, o quê? Os roucos murmúrios da multidão eram como a resposta àquela ladainha satânica. Olha que interessante. Havíamos carregado Kurtz até a cabine do piloto, pois era mais arejada. Deitado no sofá, ele espiou pela veneziana aberta e fez um tumulto eclodir entre aquela massa de corpos humanos. A mulher, com o cabelo de elmo e faces pintadas, saiu correndo de dentro dele até a beira do rio. Ele levantou as mãos e bradou algo, e toda aquela turba se embalou em um coro de vozes claras, rápidas e ofegantes.
Tá, teve um coro de vozes claras, rápidas e ofegantes. Você. Você entende isso? Perguntei. Olha só, gente. Será se o Sr. Curtis entende o, o coro de vozes claras, rápidas e ofegantes? Será se ele entende? Será?